E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do 9º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre os conflitos no Pacífico. Durante a Segunda Guerra Mundial vão ocorrer dos mais diversos conflitos que vão envolver as forças tanto do eixo como dos aliados. Dentre esses conflitos da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que lá no Oceano Pacífico vai rolar muita coisa. Bom, vamos começar? Para a gente começar, a gente primeiro vai ver quais são os objetivos da nossa aula, que é compreender o avanço do Japão na Ásia, tá tudo envolvido ali nessa Guerra do Pacífico, e os motivos da entrada dos Estados Unidos no conflito da Segunda Guerra Mundial. Será que tem a ver? Tem tudo a ver. Vamos ver? Bom, seguinte, vamos retomar alguns conceitos. Em qual continente está localizado o Japão? E quem são os seus países vizinhos? Também, quais são as características geográficas do Japão? Isso tudo aqui é bem importante para a gente começar a situar do porquê o Japão ele vai estar envolvido nessa Guerra do Pacífico e mesmo ele vai estar fazendo parte da Segunda Guerra Mundial. Bom, o Japão ele está localizado na Ásia, no continente asiático, próximo às duas Coreias, Coreia do Sul, Coreia do Norte e a China. O Japão ele é um arquipélago, ou seja, ele é formado por centenas de ilhas. A gente tem um pequeno mapa aqui que mostra um pouco então de como se forma geograficamente ali o Japão. E já quanto às questões geográficas de território japonês, a gente vai ver o seguinte: ele possui um relevo montanhoso e ele tem uma grande carência de recursos naturais, que é diferente de várias regiões ali da Ásia que tem várias condições naturais, né, de plantio, de agricultura. Isso não vai ocorrer totalmente dentro ali do Japão. E isso tudo, inclusive, vai explicar a sua expansão pelo Oriente quando começou-se a se industrializar ali no início, né, a parte do século XIX. Bom, áreas de influência. Até o ano de 1939, os territórios e áreas de influência no Pacífico, eles apresentavam um cenário inevitável para o choque entre as potências. Isso porque é claro que ali existiam regiões riquíssimas em minérios, regiões que estavam sendo visadas pelas grandes potências nascentes no mundo. E a gente vai ver que os Estados Unidos, no início do conflito, eles haviam se declarado como neutros nessa situação. No entanto, a gente não pode deixar de refletir sobre uma situação política norte-americana do qual os Estados Unidos, eles já despontavam como uma nação com um intuito imperialista. Eles haviam já dominado o território do Havaí, que na verdade num contexto geográfico faz parte da Ásia. Eles já tinham interesses que saíam ali do seu território na América e expandiam-se para outros continentes. A Guerra no Pacífico. O Japão, então, ele parte para conquistar a conquista de várias colônias ali na região do Oceano Pacífico, todas nas proximidades ali do continente asiático, tanto que a ideia do Japão era tomar colônias que eram tanto europeias como norte-americanas no Extremo Oriente. Ah, mas espera aí, então existiam territórios dentro da Ásia que eram já domínio de nações europeias e dos Estados Unidos? Sim, porque dentro do chamado imperialismo ou neocolonização, né, desde o final do século XIX, várias nações europeias e os Estados Unidos também estavam criando colônias tanto na África como na Ásia e impondo não só a sua economia, como impondo a sua cultura a essas nações. Bom, a gente vai ver aqui que no mapa que tem as áreas de interesses da expansão territorial japonesa. O interesse do Japão era dominar o que já havia sido dominado por outras nações.
Bom, na campanha do Pacífico, que era essa ideia de domínio ali, da força, né, do Japão, a gente vai ver que eles iniciam em 1941, dominando os seguintes territórios. Primeiro, eles vão dominar o território ali de Hong Kong, na China, inclusive, que era um território dominado pela Inglaterra. Singapura, na Malásia, as Índias Orientais, que pertenciam ali, Índias Orientais holandesas, que pertenciam à Holanda, toda a Birmânia, que é o atual Mianmar, e quase todo o arquipélago das Filipinas, que eram ex-colônias dos Estados Unidos. Bom, o que a gente vai ver que, na verdade, era uma disputa de nações por territórios que não eram delas, por domínios que não eram delas e que já estavam ali há algumas décadas sendo colônias dessas nações, tanto norte-americana como europeias. Chegamos na nossa atividade. Gente, com toda atenção, faz aí o seguinte, copia, responde no caderno de vocês e daí a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo. Então, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, o Japão iniciou o domínio no Pacífico a partir de 1941, né? Então, o território ali do Oceano Pacífico. Que locais foram conquistados nesse empreendimento? E a gente vai ver que primeiro os japoneses eles vão conquistar Hong Kong, localizado na China, após Singapura, na Malásia, logo após as Índias Orientais holandesas, toda a Birmânia, que é o atual Mianmar, e quase todo o arquipélago das Filipinas, que são ex-colônias dos Estados Unidos. Bom, e daí vai acontecer
a entrada dos Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial, que vai ser, inclusive, ligada a essa Guerra do Pacífico. Olha só, na data de 7 de dezembro de 1941, a Força Aérea Japonesa ela vai fazer um ataque surpresa a uma base militar norte-americana dentro do Havaí, né? O nome dessa base naval, ela era chamada de Pearl Harbor, e ela vai destruir boa parte da frota dos Estados Unidos. Mas como é que vai acontecer, né, esse ataque a Pearl Harbor? Bom, primeiro a gente já havia comentado que os Estados Unidos havia dominado o território do Havaí, inclusive ainda nos nossos dias atuais, o Havaí, tendo um contexto geográfico ligado à Ásia, ele ainda faz parte dos Estados Unidos, ele é um dos estados dos Estados Unidos, e nós vamos ver que nesse momento, nesse ataque, vai ocorrer aí uma força japonesa bastante diferenciada. É o uso dos soldados kamikaze. O que vão ser esses soldados kamikazes? Eles são também chamados, né, de vento divino. Esses soldados kamikazes são soldados suicidas. Eles iam com os seus aviões cheios de armamento, de força bélica, né, principalmente de bombas, e eles desligavam o motor do avião e suicidavam-se, atingindo então ali os locais que eles pretendiam. Essa força kamikaze, suicida, dentro do ataque a Pearl Harbor, vai fazer um grande alarde mundial e vai fazer principalmente que os Estados Unidos reajam e declarem guerra ao Japão. Isso quer dizer o seguinte, que a partir do momento que eles declaram guerra ao Japão, a Alemanha e a Itália, que faziam parte do Grupo Eixo, vão declarar guerra aos Estados Unidos. O Grupo Eixo, então, nesse momento estava composto pelas forças da Alemanha, da Itália e do Japão na Ásia. Bom, o que vai acontecer dentro desse ataque? Com relação aos Estados Unidos, vão ser 6 navios afundados, 13 navios danificados, 188 aviões destruídos, 159 aviões danificados, 2.335 mortos e 1.143 feridos. Já do lado dos japoneses, ele perdeu 29 aviões, 4 mini submarinos afundados e são 64 mortos. Aqui a gente tem uma imagem, então, desse ataque à base naval, né, norte-americana de Pearl Harbor. A entrada dos Estados Unidos na guerra. Com a entrada dos Estados Unidos, a União Soviética também vai entrar dentro da guerra, isso ligado aos aliados. A gente vai ver que vai ser formado, então, e se fortalecido esse grupo dos aliados. Quem vão ser as nações que vão ser os grandes, então, líderes dos aliados? Nós vamos ter a Inglaterra, a França, que estava dominada, boa parte do seu território dominado pelo poder dos nazistas. Nós vamos ter a União Soviética e os Estados Unidos. Principais países, então a gente vai ter aqui os principais países, né? A França Livre, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos, e cerca de 50 outras nações estiveram do lado dos aliados, incluindo o Brasil, que vai fazer parte desse grupo dos aliados, enviando várias tropas, enviando uma força para ajudar durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele declara guerra ao eixo na data de 22/8/1942. Você lembra quem que governava o Brasil nesse período? Nesse período em que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, estávamos sobre o poder de Getúlio Vargas no seu primeiro momento de governo, que vai durar 15 anos. Bom, chegamos aqui na nossa atividade, gente. Presta atenção, presta bastante atenção nesse cartaz, faz aí uma interpretação e nós já voltamos para ver se vocês fizeram tudo correto.
Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, foram utilizados vários meios de publicidade pelos países que estavam em guerra, de ambos os lados, tanto dos aliados como do eixo. Frente a isso, analise o cartaz abaixo e indique ao que ele se refere. Nesse cartaz aqui se lê o seguinte: vingança a Pearl Harbor. Nossas balas vão fazer isso, nossa força bélica vai fazer isso, vai cumprir essa vingança. A gente tem inclusive a figura do tio Sam mostrando, né, como ele desejava se vingar dos japoneses. E a gente vai ver que essa pretensa vingança norte-americana está ligada ao ataque de Pearl Harbor e a sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Bom, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Vamos ver que a guerra no Pacífico teve características diferentes das outras frentes de batalha que vão ocorrer dentro da Segunda Guerra Mundial. Isso principalmente porque a Guerra do Pacífico, ela foi um conflito dentro da Segunda Guerra Mundial e ela vai ter a força naval, né, sendo utilizada de um modo muito maior. Então, ela vai ser uma guerra naval em que os porta-aviões eram uma arma decisiva. Boa parte das batalhas foi travadas nas ilhas e os arquipélagos ali do Oceano Pacífico. Aqui a gente tem uma imagem, inclusive, de parte dessa força naval que existia dentro desse conflito. A atividade. Gente, presta atenção aí na questão, faz ela, responde. Já voltamos daqui a alguns minutos para ver se vocês fizeram ela de uma maneira correta.
Bom, a questão é a seguinte: que características estão presentes na Guerra do Pacífico? E a gente vai ver que esse conflito ele envolveu principalmente as forças dos Estados Unidos contra o Japão. Caracteriza-se como uma guerra naval em que os porta-aviões eram a arma decisiva. Boa parte das batalhas foi travada nas ilhas e arquipélagos do Oceano Pacífico, por isso chamamos de Guerra do Pacífico. Bom, o que nós estudamos nessa aula? A gente viu como é que ocorreu a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Até então, os Estados Unidos ele mostrava-se neutro dentro da Segunda Guerra Mundial, não queria participar de lado algum. No entanto, o Japão, lá na Ásia, ele inicia toda a sua intenção de domínio dentro do Oceano Pacífico em vários territórios. O Japão vai começar a invadir, dominar vários territórios que eram colônias de domínio europeu e norte-americana, até que no dia 7 de dezembro de 1941 vai ocorrer o chamado ataque à base militar norte-americana de Pearl Harbor. Esse ataque, ele vai ser um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial, porque a partir do momento que o Japão atacou a base militar, essa base norte-americana, os Estados Unidos vão adentrar na guerra. Essa base militar de Pearl Harbor ela vai ser atacada pelos chamados soldados kamikazes. Esses soldados kamikazes eram chamados soldados suicidas e então vão fazer com que os Estados Unidos adentre a guerra. É nesse momento que vai ocorrer a chamada Guerra do Pacífico, que vai perdurar com um conflito de base bastante grande naval. Isso aí, pessoal. Até a próxima.